Paz do Senhor, queridos. Deus abençoe a todos. Estamos aqui para mais um devocional, mais um pit stop no Sermão do Monte. E eu quero pedir que você já se adiante e escreva aí no chat do nosso devocional, tá? Qualquer coisa que te identifique, que nos faça saber que você está presente conosco. E, mais uma vez, eu te peço aquele minutinho só para a gente fazer, de fato, aquela comunicação com o grupo de WhatsApp da igreja, tá? Eu estou localizando aqui, certo? Vai ter uma interferência aí no som, pronto, resolvido. É só mesmo para mim pegar aqui o link desse devocional e poder colocar no grupo da igreja, tá? Então, meu querido, minha querida, Deus abençoe a sua vida ricamente nessa noite. Todos nós possamos beber dessa fonte, né, que jorra água que produz vida eterna. Amém? Deixa eu só colocar aqui no grupo da igreja. Perfeito, conseguindo aqui. Perfeito, foi. E aí nós já damos início ao nosso devocional. Então já está presente aqui conosco o Carlos Falcão. Deus abençoe, Falcão. Valtemir Vieira, a paz do Senhor, irmão Valtemir. Talvez a irmã Lourdes, juntamente com o Valtemir, a Sofia. Tá a Gabi presente. Linda, e a minha preciosa esposa, maravilhosa como sempre, está conosco também. Queridos, opa, o Cruz acabou de entrar, graça e paz, Cruz, Deus abençoe você, meu irmão. Bom te ver virtualmente, né, mas, enfim, talvez a irmã Lena juntamente com ele. Deus abençoe vocês, a família de vocês. Deixe-me voltar aqui para a tela. Isso. Então nós vamos começar, meus amados, esse devocional. Na verdade, nós havíamos iniciado esse devocional na quinta-feira e daí eu fiquei sem bateria e não consegui dar sequência à transmissão. E eu, na sexta, por aí, foi uma coisa, o aniversário da Andréia, enfim, aí veio fim de semana. Então, acabou ficando para hoje. É hoje que nós vamos refletir nesse devocional que era para ter acontecido na quinta-feira. Vamos lá? Vamos juntos? E vamos ver o que o Senhor tem a nos falar através dessa palavra, tá? O pit stop no Sermão do Monte, aquela paradinha rápida. Hoje o nosso tema é esse: disse Deus, haja luz. Haja luz. Tá? E o texto no qual estaremos pensando se encontra em Mateus 6, 22 a 24. Tá? O texto nos diz assim, meus queridos: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que haja, ou caso a luz que em ti há, sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, esse é o texto do nosso devocional. E eu trouxe alguns pontos para refletirmos sobre o que a Escritura nos fala, sobre o que Deus nos fala através dessa Escritura. Então, amados, nós podemos perceber aqui que Jesus, ele faz uso de uma figura de linguagem
que, de certa forma, restringe o que ele está falando. No entanto, sendo uma figura de linguagem, nós podemos compreender esse texto de uma forma um pouco mais abrangente. Isso não é um modelo de interpretação cabível em qualquer escritura. Mas aqui sim, porque Jesus está falando sobre os olhos, como a luz que ilumina o nosso interior. E o que acontece? Essa ideia de que os olhos são a luz do nosso corpo é uma figura de linguagem, tá? Que indica que os nossos olhos eles captam informações que estão no mundo ao nosso redor, no ambiente aonde nos encontramos. Então ele capta essas informações são comunicadas, são enviadas ao nosso cérebro, que processa essas informações, e essas informações, conforme a intensidade, conforme a frequência com que elas são internalizadas e processadas pelo nosso cérebro, ela acaba influenciando o nosso comportamento. Então Jesus fala que os olhos fazem isso. E existem, óbvio, outros sentidos que temos que também são capazes de capturar informações do mundo externo e fazer com que elas sejam processadas e que de alguma forma reflitam no nosso comportamento, na formulação dos nossos conceitos, na nossa consciência, no nosso entendimento daquilo que é procedimento correto, adequado ou não. Então, veja bem, queridos, a palavra nos traz os olhos como referência, porque de fato os olhos eles captam de forma muito vívida, né, imagens que são internalizadas e passam a fazer parte desse processo de formação do nosso caráter e da nossa conduta. Mas aquilo que ouvimos também, não é verdade? Muitas vezes o que tocamos também comunica, né? O que cheiramos, tá? De certa forma, comunica. Então existem alguns sentidos que fazem essa função, que internalizam informações que estão ao nosso exterior, e essas informações elas exercem, talvez em níveis diferentes, exercem influência na formação do nosso caráter e da nossa conduta. Tá? Então, veja bem, quando Jesus fala sobre isso, que os olhos são a luz do nosso corpo, nós podemos, por exemplo, pensar, quando nós temos um objetivo que envolve mobilidade, deslocamento físico, nós queremos, por exemplo, chegar em determinado lugar. Então os nossos olhos fitam para aquele ponto que é o nosso alvo, que é o nosso objetivo, e nós caminhamos em direção ao objetivo com o auxílio dos nossos olhos, da nossa visão. Né? Então, podemos entender que aquilo que olhamos, que vemos, né, como objetivo, aquilo informa o nosso ser, e aquilo forma quem somos ou quem estamos deixando de ser. Tá? Então, veja bem, se os meus olhos, por exemplo, usando essa figura que Jesus usou, se os meus olhos estão fitos
nas coisas do reino, se eu estou objetivando o reino, os princípios do reino, os ensinamentos do reino, a santidade do reino, a conduta do reino. Tá? Então, se eu estou visualizando isso, se eu estou objetivando isso, os meus olhos estão lançando para o meu coração, para o meu interior, feixes dessa luz. Porque o reino é um reino de luz, não é verdade? O reino, ele realmente ilumina, e nós, objetivando o reino, nós estamos trazendo toda essa luminosidade que vai servir realmente para a formação de um caráter e de uma conduta forjada pela luz do reino. Da mesma forma, se os meus olhos, se a minha atenção, se os meus sentidos estão concentrados nos ganhos do mundo, nos ganhos que eu posso obter do mundo, ou no mundo, tá? E se esses ganhos, essa cobiça, essa ambição, essa devoção, essa paixão pelas coisas do mundo, se elas, então, detêm a minha atenção, se os meus olhos estão nisso, então é esse tipo de informação que eu estou lançando para o meu coração e que está formando o meu caráter e que está informando o meu ser para que eu me amolde, para que eu me consolide, para que eu seja formado, tá? De acordo com essas informações, tá? De acordo com as paixões do mundo. Então, veja bem, Jesus está trazendo um ponto extremamente interessante para a nossa reflexão. Tá? Nós podemos entender que existem dois senhores, e o texto nos fala isso. E Jesus está dizendo o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Porque ou ele agrada um desses senhores e aborrece o outro, ou vice-versa, tá? Ou ele vai aborrecer um e agradar o outro, não é? De toda forma, o que o Senhor Jesus nos ensina aqui é que a nossa lealdade, ela deve ser direcionada unicamente para um desses dois polos, ou para o reino, ou para Deus, ou para os ganhos do mundo, ou para os interesses do mundo. Nós somos governados por um desses dois senhores. Tá? Ou o Senhor Deus, pela sua palavra, pelo Evangelho de Jesus Cristo, pela transformação que o Espírito Santo efetua em nós, ou nós somos iluminados com essa luz e transformados por essa luz e vivemos de acordo com essa luz, ou então a nossa atenção ela está voltada para o mundo, para aquilo que o mundo pode me oferecer, para os ganhos materiais, para os ganhos financeiros, não é? Para as ambições que a minha carne sugere como princípios, como valores, e a minha vida então vai estar devota, vai estar no caminho das tendências e das ambições do mundo. E, queridos irmãos, não há meio termo, não há como se posicionar em cima do muro. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que eu não posso ganhar dinheiro? De forma alguma. Todos nós devemos trabalhar. O trabalho é bíblico. E nós devemos trabalhar para o sustento nosso e da nossa família, para que as nossas necessidades sejam supridas. No entanto, meus queridos irmãos, há que se convir que o trabalho, para nós, é um acessório. E não, sabe, o nosso mundo, e não o nosso Senhor, e não a influência maior nas nossas vidas, e não o objeto da nossa devoção, da nossa lealdade, da nossa adoração. Significa que
O equilíbrio é trabalhar, obviamente, porque precisamos, porque é bíblico, porque isso significa responsabilidade, mas voltar os nossos olhos para o reino de Deus, de tal forma que nós não nos tornemos escravos de um sistema mundano que rouba a nossa atenção e que rouba a nossa devoção. O trabalho e os resultados, os pagamentos, ou o salário, a recompensa do nosso trabalho, essas coisas são acessórios. Tá? São elementos acessórios. No entanto, o nosso olhar, a nossa atenção, a nossa devoção, a nossa prioridade deve ser o reino de Deus e aquilo que há no reino de Deus. O nosso coração deve estar em Deus. A nossa devoção deve ser para Deus. O nosso tempo precisa, ser direcionado também de forma que tenhamos tempo para nos alimentar de Deus, da palavra de Deus, nutrir o Espírito de Deus, crescer na fé, nos relacionar com Deus. Por quê? Porque a nossa prioridade é o reino. O texto mais abaixo vai dizer o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, tá vendo? Acessórios, vos serão acrescentadas. Então, há que se cuidar com o equilíbrio necessário para uma vida que demonstra fidelidade a Deus, que demonstra devoção a Deus. Se nós temos tempo para tudo e não temos tempo para Deus, os nossos olhos, que são a luz do nosso corpo, eles estão focados no mundo e eles estão nos enchendo de treva. Por quê? Porque os feixes de luz que precisam entrar no nosso corpo não estão sendo objeto da nossa atenção. Nossa atenção está na escuridão, está no acessório, está nas trevas. Então nós estamos nos enchendo de trevas, e quanto mais colocamos trevas em nós, as trevas ocupam o lugar que deveria ser da luz. Então, se havia alguma luz, a luz está saindo, está vazando, e as trevas estão entrando, e nós estaremos em escuridão, vazios de Deus, despidos de informações divinas em nós, que precisam alimentar quem somos, a nossa alma, o que pensamos, o que falamos, para que nós possamos nos comportar de maneira condigna, apropriada e coerente. Então, quando a Bíblia fala que ninguém pode servir a dois senhores, ela está falando de Deus e de Mamon. Mamon também, assim como a figura dos olhos, ela é utilizada como um bom exemplo, talvez o melhor, porque é um sentido que temos que ele realmente tem uma clareza na informação que ele capta, né? Então o olho, ou os olhos, eles realmente são a metáfora apropriada. No entanto, todos os sentidos podem também angariar informações que são internalizadas. Então, Jesus usou um sentido específico, né? Uma linguagem restrita, mas que pode ser ampliada, tá? Para tudo aquilo que transmite informação para o nosso interior. Da mesma forma que, né, ou servimos a Deus ou servimos a Mamon. Deus nós sabemos quem é o único Deus. E Mamon? Às vezes nós compreendemos Mamon da maneira restritiva, como sendo dinheiro. Mas Mamon fala muito sobre ambições do nosso ego. Tudo aquilo que o nosso ego, o nosso ser, a nossa carne ambiciona, tá? Além de Deus, que não seja Deus, e por isso eu uso a expressão ambições da carne, tá? Que repousam sobre elementos mundanos. Então,
O dinheiro é um deles. Claro, quem se devota demais ao dinheiro está se devotando a mamão. Mas quem se devota demais a ídolos, qualquer que sejam eles, ou quaisquer que sejam eles, todas essas coisas, qualquer tipo de ganho que nós podemos ambicionar que não seja Deus e as coisas do reino, isso significa mamão. Tá? Realmente a ambição mundana que compete com o reino, disputando a nossa atenção. Então Jesus fala, ninguém pode servir a Deus e a mamão. Tá vendo? Não há meio termo, não há como se posicionar de maneira neutra, em cima do muro. Ou servimos a Deus, ou servimos a mamão. Ou os nossos olhos, os nossos sentidos, a nossa atenção se volta para o reino de Deus como prioridade. Tá? E aí, meu querido irmão e irmã, vamos entender uma coisa, a nossa atenção deve ser dada prioritariamente ao reino, porque às vezes damos uma atenção miserável, que consiste em migalhas, que é insuficiente para lançar luz ao nosso interior, para que sejamos realmente iluminados, para que sejamos realmente cheios de luz, para que sejamos cheios de Deus. Então essa atenção miserável, não é disso que eu estou falando. Quando eu falo de prioridade, e se existem dois recipientes da nossa atenção, e um deles é prioridade, então eu estou dizendo que uma dose significativa da nossa atenção, tá? Uma dose qualitativa da nossa atenção deve estar despendida no reino de Deus, na palavra de Deus, em louvores a Deus, na prática do evangelho, na vida comunitária cristã, e todos os elementos que compõem e que oferecem subsídios para que a nossa alma seja alimentada, esteja fervorosa, esteja efusiva em Deus. Então, a nossa atenção ou está em Deus prioritariamente, ou está prioritariamente nas coisas do mundo, em mamon. É onde nós gastamos talvez a maior parte do nosso tempo, a maior parte dos nossos esforços, a maior parte da nossa atenção. E quando eu falo de tempo, eu não estou nem querendo que isso soe como uma palavra literal, porque muitas vezes, em termos de tempo, nós temos um expediente a cumprir, isso, ok, faz sentido. Mas eu estou falando de qualidade. Nós dedicamos tempo para o trabalho. E dedicamos excessivamente tempo para as coisas do mundo, para os ganhos que o mundo pode me oferecer, sejam eles quais forem. E deixamos uma migalhinha para o reino, então existe um problema, existe um desequilíbrio. A nossa prioridade está no lugar errado, está no mundo, está nos ganhos, está em mamon, está no nosso ego, nos benefícios que nós podemos angariar, que são benefícios transitórios, passageiros, e que furtam a qualidade de tempo que nós devemos ter no reino, dedicado ao reino. Então, está claro aqui, irmãos, está claro. Está muito claro. Veja bem, a título de exemplo, pessoas que gostam de ler. É uma disciplina maravilhosa, precisa realmente nutrir isso. E pode-se ler de tudo, não há restrição. A literatura é sempre boa desde que haja maturidade e sensatez. Agora, a título de exemplo, eu vejo pessoas que gostam, às vezes, de ler e que quase nunca leem algo de conteúdo cristão, que edifica, que alimenta. Então, leem muita literatura clássica e poesias, etc. Tudo isso é bom. Não há problema. Mas está vendo? Então, todos os aspectos da nossa vida podem demonstrar, de alguma forma, para onde nós estamos direcionando prioritariamente a nossa atenção. Não se pode servir a dois senhores. A devoção, realmente, a qualidade, aquilo que vai realmente determinar
o que entra, o que internalizamos, o que está sendo processado no coração, na mente, o que está formando a minha personalidade, o meu caráter, a minha conduta, isso deve prioritariamente ser luz do reino de Deus. Significa que precisamos dedicar com muita qualidade, com muita intensidade, a nossa atenção, os nossos sentidos, às coisas que são próprias do reino de Deus e que podem formar cidadãos do reino, tá? Que possam demonstrar um estilo de vida de adoração genuíno, sincero. Tá? Então, Jesus está falando sobre isso. E isso é uma responsabilidade pessoal. Tá? Quer dizer, óbvio, né? O ministério da igreja, ele é responsável por estimular, por nutrir, por proporcionar alimento, direção, compreensão, tá? Retaguarda espiritual, etc. Mas existe uma responsabilidade que está sobre cada um de nós. Não se pode negar isso. Não se pode ser omisso. Porque omissão, nesse caso, resulta em prejuízo. Quando omitimos a palavra de Deus, a nossa atenção não está nas coisas de Deus, estamos nos enchendo de trevas. Não há uma omissão que nos mantenha em situação neutra. Se omitimos, estamos perdendo. A única forma de sermos cheios de Deus, do Espírito de Deus, da presença de Deus, da palavra de Deus, da luz de Deus, é quando devotamos prioritariamente a nossa atenção a Deus. Aquilo que vem de Deus. Então, veja bem, os olhos são a luz do mundo. E que linguagem interessante, porque a palavra nos deixa entender que quem controla os meus olhos? Não sou eu? Eu não os direciono para onde quero? Eu não decido ver aquilo que eu quero ver? Eu não decido fechar os meus olhos àquilo que eu não quero ver? Então veja bem, amado, isso é uma responsabilidade pessoal. Cada um de nós é responsável por direcionar as nossas atenções, o nosso olhar às coisas do reino. Porque isso demonstra a quem estamos servindo, se a Deus ou a Mamon. Cada um de nós é responsável por priorizar as coisas do reino. Porque isso é um testemunho de que, de fato, somos súditos, cidadãos desse reino, discípulos de Cristo. Ser um discípulo de Cristo, ser um cidadão do reino, não é algo que se prove com palavras. Porque eu posso dizer, eu sou um cidadão do reino, eu sou um cristão, eu sou um discípulo de Cristo. No entanto, se a minha atenção está de maneira desequilibrada, mais voltada para as coisas do mundo, cuidando daquilo que a minha carne quer, que o meu ego quer, da minha ambição pessoal, dos meus interesses pessoais, e eu negligencio o reino, eu posso falar o quanto for que eu sou cristão e que eu sou discípulo de Cristo, porque o que determina realmente, o que testemunha realmente da veracidade, da legitimidade do nosso testemunho, tá, é aquilo com o qual nós gastamos tempo. É aquilo para o qual dirigimos a nossa atenção, os nossos sentidos, para captar essas informações, para internalizar essas informações e para sermos por elas transformados. Você compreende isso? Não há como servir a dois senhores. Lembra o texto anterior que nós refletimos nele? Aonde está o seu tesouro? Aí está o seu coração. E o que era tesouro? É o seu esforço. Tá? Aquilo que demanda esforço. Você se esforça para tudo, menos para ouvir a palavra, menos para adorar, menos para orar, menos para estar em comunidade com o povo de Deus. Você está pondo seu tesouro todo em outro lugar, menos no reino de Deus. É exatamente isso. Lembre-se, afinal de contas, esse texto que estamos estudando hoje faz parte do contexto daquilo que vimos anteriormente. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Aonde você coloca os seus esforços, é porque você ama aquilo. Então, olha, é um testemunho claro.
Eu estou colocando os meus esforços, a minha atenção no reino de Deus, é porque meu coração está lá. Então isso é um testemunho vívido, claro, inquestionável da minha lealdade e da minha fé. Da mesma forma, o contrário é verdadeiro. Se o meu coração está nas coisas do mundo, mais do que nas coisas de Deus, se o meu tesouro está lá, ou seja, a minha atenção, os meus esforços são canalizados para lá, é porque o meu coração está lá também. E isso é um testemunho de que eu amo mais aquilo do que o reino. Olha, não tem, queridos, como ser legal, como ser neutro nisso aqui, não. É a palavra de Deus, Jesus está nos ensinando isso. Tá? Então, veja bem, nós decidimos onde colocamos o nosso olhar, não é verdade? E isso significa que nós decidimos quais são também os nossos caminhos e as escolhas que nós estamos considerando importante. Ninguém pode servir a dois senhores. Os caminhos são antagônicos. Se você serve Mamon, se prioritariamente a sua atenção é voltada para as ambições do mundo, não tem como você ou eu, seja quem for, estar servindo a Deus concomitantemente. Se eu sirvo a Deus, ainda que eu dedique tempo para o trabalho, porque eu tenho que fazer isso, mas eu não o faço como uma prioridade. Eu não me esgoto totalmente ali para dar migalhas para o reino de Deus. Então, se eu sirvo a Deus e o reino de Deus, e as minhas atenções voltadas, eu estou internalizando, a luz de Deus está entrando em mim, eu estou sendo transformado. É um testemunho de que o meu coração está lá, de que eu amo a Deus. Então, veja bem, queridos, existe... Essa palavra é muito prática. Há como ver de forma clara e prática o caminho em que estamos. Há como medir a intensidade da nossa fé de forma clara. Clara! Tá? Então, e disse Deus, haja luz. Assim como foi no início, quando Deus criou todas as coisas. Deus é um Deus de luz. Ele quer que a luz do reino influencie a nossa conduta, direcione o nosso comportamento, amolde o nosso caráter. Mas para isso, a nossa atenção precisa estar voltada para o reino. Era essa a nossa devocional. Tá? Eu fico por aqui, quero só orar com vocês e ver quem está aí no grupo, bater um papo com vocês. Meu Deus, ajuda-nos a andarmos na luz, como a tua palavra nos ensina. Ó Deus, encha-nos dessa luz. Para isso eu te peço, desperta o meu coração, o coração dos meus irmãos, para que nós busquemos as coisas do reino de Deus como prioridade. Que a nossa ambição seja o reino, Senhor. Que nos enchamos do reino, Senhor. Que à medida que isso acontece, nos esvaziamos das trevas. Ó Deus, que a nossa vida seja iluminada pelo Senhor. Haja luz em nós, em nossos corações, em nosso viver. A luz de Cristo, Senhor, que ela resplandeça e oriente, Senhor, todo o nosso viver, para que a nossa vida seja abundantemente iluminada em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos! Então, veja bem,